Fala, meus parceiros, aqui é Matheus do Envelopados e hoje, continuando o nosso desafio, nós conseguimos acertar um trade no Shao, um trade que nos rendeu aí aproximadamente US$ 37 e isso reforçou bastante a nossa banca e o nosso desafio. Eu vou demonstrar para vocês como que nós pensamos para poder fazer esse trade aqui no Envelopados. Antes disso, eu gostaria de explicar o que a gente utiliza para fazer o trade. Nós utilizamos apenas alguns indicadores, que seriam as médias móveis. Aí, essa média mais amarelinha seria a de 9, a cinza a de 20, a pretinha a de 50 e também a gente conta com a média móvel de 200 períodos. A gente utiliza também esse indicador aqui, eu vou colocar num time frame menor que fica mais fácil de explicar, que seria essas cores, que seriam as cores das seções. Essa amarela aqui é a seção asiática, a verdinha a seção europeia e a vermelha a seção de Nova York, que é a seção que a gente costuma realizar os nossos trades. E a gente utiliza também o volume, o RSI e o MACD. São assim indicadores simples, né, mas que a gente toma nossa decisão a partir deles. Inicialmente a gente vai para o candle das 4 horas e a gente traça as zonas de suporte e resistência aí no gráfico, num time frame maior. Basicamente para a gente saber se o preço está perto de alguma zona de maior interesse. Depois a gente vai para o trade de 1 hora, né? Ver aí qual que está sendo a tendência, se está perto de alguma zona de resistência, como que está sendo a formação de candles de 1 hora também, que é bastante interessante, né? Qual o movimento que ele está realizando nesse candle de 1 hora. Geralmente a gente não toma nenhuma decisão baseada nos candles de 1 hora, a gente só vê como que está o cenário macro, né? E a nossa decisão mesmo é baseada nos candles de 15 minutos e 5 minutos. O que a gente olha basicamente nos candles de 15 minutos? Nós olhamos se há alguma divergência de RSI ou de MACD. O que seria essa divergência? Seria que os preços estão aumentando e o RSI, né, ou o MACD também, ele está diminuindo. Então aqui a gente vê que já tem uma clara divergência aqui no período que a gente começa a olhar o trade, que é por volta aqui da abertura da Bolsa de Nova York, que está acontecendo ali 10 horas da manhã. Quando abriu o mercado, eu tracei basicamente esses fundos aqui e esses topos e pensei assim, o mercado ele está em um range, deixando divergência aí de RSI e de MACD num cenário aqui próximo a um topo. Pode ser que dê uma venda hoje. Analisando assim de uma maneira mais gráfica, também a gente vê que estava fazendo aí um ombro cabeça a ombro, né? Mas não necessariamente eu tomo a decisão baseada apenas nisso, porque simplesmente pode vir romper o fundo e voltar ali para buscar aquele topinho. Como que a gente toma as nossas decisões basicamente? Nós vamos aqui no candle de 5 minutos e um fator muito importante que a gente começou a observar aí recentemente que mudou o nosso trade system completamente é observar o volume. O que a gente espera em observar o volume? A gente está pensando aqui no ombro, cabeça a ombro, num cenário de divergência. Então, o que a gente vai querer? A gente vai querer que o preço rompa esses fundos com um aumento do volume. A gente pode ver que os candles de abertura aqui das 10 horas, os dois primeiros deixou um volume bastante grande. Essa linha pretinha aqui de baixo, ela é a média de 20 períodos do volume. Então, os candles de abertura já deixaram um volume vendedor bastante grande. E antes de tomar qualquer decisão, qualquer venda, a gente espera em como que vai ser esse rompimento. Aqui houve o rompimento, né? Claro que se você esperou o candle fechar,
não teve um rompimento completo, mas nesse rompimento ele não rompeu com volume. Então a gente não entrou aqui. A gente esperou, observou, até porque aqui poderia ser também uma pega de liquidez, né, para o mercado voltar a subir. Então a gente esperou pacientemente aqui até por volta das 10h55 que aconteceu esse candle aqui de rompimento, um candle gatilho que a gente utilizou para poder entrar. Observe também que o volume ele vem crescendo de acordo com o que vai acontecendo esse rompimento aqui. E o candle que rompeu também fez o maior volume do dia até o momento. Então a gente teve bastante confiança de colocar a nossa entrada aqui com o stop aqui, logo aqui em cima. E aqui no envelopados a gente inicialmente traça um alvo de 2/1, que estaria dando aqui por volta desse 4.302,53. A gente traça esse alvo de 2/1 e vamos observando aí o que o preço faz quando ele pega nesse 2/1. Se a gente vê que o cenário ele está muito bom, a gente até continua o trade até um 3/1, 4/1, que seja o que ele vai nos entregar durante o dia. Eu sou otimista, mas também tem que pensar, não pode ficar 100% à mercê do mercado, né? Ainda mais o Shao que pode fazer algum movimento e te tirar do trade aí rapidamente. Então, o que a gente utilizou para fazer nossa saída? A gente traçou essa fibra aqui do fundo dessa última pernada aqui até o topo, né? Tá alinhadinho aqui certinho, ok. E a gente optou por observar o que o preço iria fazer aqui no 50% e no 61.8, que são os níveis de FIBO que o Shao costuma respeitar quando ele vai seguir um movimento. Então a gente colocou o nosso profit, né, aqui por volta do 2/1, que estaria aqui em volta dos 50%, mas a gente não saiu aqui, a gente esperou esse candle que bateu aqui no 61.8. Então, na verdade, o nosso trade, né, como vou mostrar para vocês aqui, a gente saiu aqui no fundinho desse candle, que foi exatamente aqui nessa região do 61.8. Então, tivemos um lucro aí de 2,7/1. A gente optou por sair aí e não ser muito ganancioso, né? Às vezes tem gente que quer esperar um movimento até aqui embaixo, pegar aí um risco e retorno muito grande, e a gente não sabe se o preço ele vai fazer isso no dia, né? Claro que se você entrar com mais de um lote, com lotes fracionados, você pode ir saindo parcial. Mas nós optamos por sair aqui no dia de hoje. Quando o preço bateu aqui por volta do 38.2, né, um pouquinho mais para baixo aqui, a gente já protegeu o nosso trade, né, o stop que inicialmente estava aqui em cima, a gente já colocou aqui no 0 a 0. Vocês podem ver que essa proteção, às vezes, o preço ele chegou aqui muito perto de nos tirar do trade no 0 a 0, porém é uma proteção e um conforto maior para quando acontece o trade bater aqui nessa região de 61.8 e voltar a subir para poder buscar esse topo aqui. Então a gente opta por às vezes correr um risco menor, também tem a chance de ficar por fora do trade, né? Mas a gente também opta a gente acha que é melhor não tomar stop do que ficar correndo risco, e às vezes você é estopado no dia e acaba caindo um pouco o saldo da sua conta e você vai acabando ficando mais nervoso, mais impossível, às vezes vai querer operar para tentar recuperar, e a gente não costuma fazer isso aqui no Envelopados. Então é isso, pessoal. Se você gostou do trade de hoje, clique aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, nos acompanhe no nosso desafio, que nós vamos postar todos os trades realizados, tanto os ganhos quanto as perdas também. Espero vocês nos próximos vídeos.